Fala pessoal, galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente cria, alimenta e formata os nossos visuais no Power BI. Então eu vou passar por alguns dos visuais que o Power BI já tem aqui e mostrar para vocês algumas configurações. Então bora pro vídeo. Pessoal, já estou com o meu Power BI aberto aqui, tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui a minha base de dados rapidamente. Tem aqui a minha base de vendas, tá? Tenho aqui o código da compra, o código do cliente, código do vendedor, data da venda, preço da venda e a forma de pagamento. E tem aqui também essa consulta 1 que eu chamei, que é a minha tabela calendário, ok? Então, vamos começar a criar os nossos visuais aqui dentro. Pessoal, tudo que é visual, parte visual aqui do Power BI, a gente vai selecionar por essa região aqui, ó. Essa região é onde ficam todos os gráficos do Power BI. É possível também baixar alguns outros tipos de gráficos, tá certo? Se a gente clicar aqui em obter mais visuais, mas isso aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Começar. Vou pegar um gráfico aqui bem utilizado, que é o gráfico de colunas empilhadas. Então, para a gente poder criar, como vocês viram, só clicar aqui que ele já leva esse gráfico para dentro do para nossa área de desenvolvimento aqui, certo? Então aqui, a gente clicando em cima dele, a gente tem a liberdade de mover os gráficos para onde a gente quiser, tá? Então, esse gráfico aqui, eu vou deixar ele aqui, tá? Eu vou aumentar ele um pouquinho e eu vou fazer o seguinte. Eu quero saber aqui como que foram as minhas vendas por período, tá? A quantidade de vendas por período. Então, uma vez que a gente clicou aqui dentro do gráfico, ainda aqui nessa parte de visualizações, ele vai expandir para a gente uma grande e variada opção de configurações. Nessa primeira etapa aqui, ó, em adicionar dados do visual, é mais a parte onde a gente configura os eixos, os valores, as legendas. Aqui em formatar visual, nessa parte aqui do meio, é mais para a gente editar as cores, o tamanho da fonte, o estilo da fonte, etc. E nessa lupinha é umas análises um pouco diferenciadas, vamos dizer assim, dos gráficos. Então vamos começar aqui do início, vamos definir o nosso eixo X. O meu eixo X, como eu quero fazer uma análise de tempo, eu vou pegar a minha data, uma data que eu tenho, né, e colocar no meu eixo X, que é o eixo horizontal, certo? Beleza. Mas aqui, pessoal, quando o Power BI entende que temos uma data, ele incha, vamos dizer assim, né, essa data em algumas hierarquias, que são o seguinte, né? Dentro da data a gente tem um ano, a gente tem um trimestre, a gente tem um mês, a gente tem um dia. Mas eu não quero isso, eu quero só a data no formato normal. Então, eu clico aqui do lado dessa setinha, do lado de data aqui, ó, e seleciono data. E aí ele já vai transformar para mim em formato de data, certo? E agora no meu eixo Y, o que eu quero colocar? O que eu quero descobrir? Eu quero colocar os meus valores, certo? E aqui eu vou colocar o preço da venda. Então aqui a gente já tem aqui os nossos valores dentro do nosso período de tempo, né? Ah, ok. Só que ainda está um pouco ruim de ver, né? As letras estão pequenas, o meu eixo aqui está mais ou menos também, não está muito legal de ver. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou modificar essa data também, tá? E aqui, ó, selecionando ela e indo lá na parte da nossa aba de ferramentas aqui em cima, eu posso mudar o formato em que a data vai aparecer para mim, tá? Então eu quero mostrar ela num formato um pouco menor. Por exemplo, esse dia, mês e ano apenas aqui, ó. Aí eu cliquei, nada mudou. Ok. Mas vou falar uma outra coisa aqui, ó. Quando a gente pega um campo de data e coloca no eixo, realmente ele já tem um padrão que ele seleciona para os nossos visuais. Como eu já tenho um outro campo que eu criei parametrizado aqui, ó, por exemplo, que eu pego o mês e o ano, eu vou usar ele que eu acho que vai ficar mais legal no nosso visual, beleza? Então aqui a gente faz e erra ao vivo aqui, pessoal. Então vamos trocar. Aqui, ó, agora ficou um pouco melhor. Então a gente já tem aqui uma visão dos nossos gráficos, certo? Beleza. Mas ainda dá para melhorar isso aqui, né? Então vamos mexer um pouco na parte da visualização dos valores aqui dos nossos dados, tá? Como eu disse, nessa parte aqui de formatar seu visual, é onde a gente muda a parte de cores do gráfico, de fonte, onde os valores vão ficar posicionados, etc. Então vamos lá. Então
Então, no nosso eixo X aqui, a gente pode mostrar o eixo X ou não. O eixo Y também é a mesma coisa. Eu gosto de tirar o eixo Y, deixar os valores só aparecendo em cada barra aqui, tá? O título também, eu também não gosto, então eu já vou tirar. A coluna, nessa parte de coluna aqui a gente pode mudar a cor, né? Então eu vou deixar uma cor um pouco mais escura aqui para o meu gráfico, tá certo? Pessoal, aqui a gente também pode deixar a cor de forma dinâmica. A gente pode criar uma fórmula para poder alterar a cor dos nossos gráficos, né? Então, tudo que você vê aqui que tem esse FX é um parâmetro que pode ser modificado por fórmula, né? Então, aqui tem algumas configurações, mas eu não vou mexer com isso agora, a gente deixa para uma próxima aula. Então aqui eu já modifiquei a cor, tá? Aqui nessa parte aqui é uma parte que a gente usa bastante, que é a parte de rótulo de dados, né? Que a gente coloca aqui, vai mostrar os dados no nosso gráfico. Então aqui eu já coloquei para exibir, a orientação eu vou manter aqui na horizontal, a posição também é automática. Meus valores aqui, eu vou alterar aqui a fonte para Arial, vou aumentar um pouco aqui também o tamanho, certo? Na posição, eu acho que vou deixar aqui na extremidade interna. Não ficou legal. Interior central também não ficou legal. Base interna também não ficou legal. Então, extremidade externa. Ok. Então vai ficar na extremidade externa. E eu vou mudar a cor aqui também, eu vou colocar preto. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui também. Eu vou aumentar um pouco mais esse gráfico para ele ficar um pouco mais, para a gente conseguir ver um pouco mais. Ah, legal, beleza. Então aqui a gente conseguiu mudar, a gente conseguiu ver, né? Conseguimos fazer essas alterações e aqui nós já conseguimos ver os valores de cada mês que a gente fez as nossas vendas. Então, pessoal, melhorando um pouco mais esse gráfico aqui, eu vou tirar esse título também, que esse título aqui não está legal, então vamos alterar o título. A gente pode vir aqui em geral, ó, e tem algumas outras informações, né? Aqui no título eu posso alterar o título, né? Eu vou colocar aqui, ó, preço, venda por período, tá? Período, tá? Vamos botar lá, período. Posso aqui também mudar a fonte, a cor do texto aqui eu vou colocar preto e vou centralizar aqui também, certo? Caiu, em maiúsculo aqui, ó, venda, período. Beleza. Então, voltando no eixo aqui, eu também, esse título aqui de baixo aqui também não está muito legal. Eu vou tirar esse cara, aqui, título. E a gente pode aumentar também um pouco mais esses valores aqui, do eixo X. Então, vamos aumentar. Vamos deixar na cor preta também. Beleza. Pessoal, tem uma coisa muito legal também que a gente consegue fazer. Como esse gráfico aqui, os valores as barras estão um pouco maiores que os valores aqui, o que a gente pode deixar essas barras aqui com o valor máximo e mínimo na configuração que você quer. Então, se a gente vir aqui no eixo Y, que é onde a gente define os valores, né, a gente pode, essa faixa de valores que a gente pode definir para conseguir ajustar essa barra, a gente pode definir aqui. A gente pode definir de forma manual mesmo, igual eu vou fazer aqui para poder mostrar, né, ou a gente pode fazer também através de uma forma, que eu deixo para uma próxima aula. Então, eu vou colocar 2220 para eu conseguir deixar o meu rótulo aqui melhor de ver, né? Então, beleza. Então, pessoal, feita aqui a nossa configuração, aí tem uma outra dica que eu posso dar para vocês também. Por exemplo, se eu quero fazer uma análise, se eu quero ver o ano desse meu análise por ano desse meu gráfico, posso fazer também. Então, o que eu faço aqui? Pego o meu campo de ano e coloco ele no nível acima aqui do meu eixo X. E aí, o que ele já criou para a gente? Ele já dividiu para a gente os preços por ano. E perceba que quando a gente coloca mais de um item no nosso eixo X, ele abre essa opção aqui, esses ícones, para a gente fazer um drill down, que é a gente conseguir descer as hierarquias do eixo X, para a gente ir aprofundando mais nas análises, né? Então, como a gente chegou aqui no eixo de ano, né, na análise de ano, se a gente descer mais, a gente vai para a análise de mês, né? Então, vamos expandir aqui, ó. Aí, aqui ele já dividiu para a gente, né? E colocou análise de mês e por ano aqui também.
mas vamos voltar e deixar por ano mesmo, certo? Ou então, a gente consegue fazer o próximo nível aqui nessa outra configuração. Então, pessoal, feito aqui o nosso gráfico, agora eu vou colocar um item muito importante aqui, que é o segmentador de dados, que ele nada mais é do que o filtro, né, dos nossos dados. Opa. Ah, pessoal, coisa interessante, ó, se a gente tá com o nosso gráfico clicado e seleciona um outro gráfico aqui, ele substitui o gráfico que a gente está selecionado. Então, clica fora e a gente pode clicar aqui. Então, beleza. Então, aqui a gente pode criar a nossa segmentação de dados. A primeira segmentação, nessa segmentação a gente vai criar uma configuração de segmentação de data também. Então, já vamos arrastar o campo de data para cá e vamos mudar as configurações. Aqui, ele dá várias configurações de segmentação para a gente. O primeiro estilo aqui que ele já deixa padrão é esse Enter, né, que a gente pode deslizar essa barra aqui para poder pegar entre um período e outro. Tem uma lista vertical também, que é uma lista que ele deixa aqui com as nossas datas. Tem também antes, tem depois, tem uma lista suspensa, né, que eu acho que é a mais usual, tá? E essa que eu vou deixar aqui pra gente poder fazer a nossa segmentação. Então eu vou ajustar algumas coisas aqui. E também eu não vou deixar o campo de data, eu vou deixar o campo de ano, eu acho que vai ficar mais fácil da gente conseguir visualizar. Vou deixar o campo de ano e o campo de mês. Nome de mês, de nome do mês. Por quê? Veja aqui como é que vai ficar. Porque aí a gente consegue fazer uma segmentação de acordo com o ano, né? Aí se eu quiser ver dados só de abril, eu vejo aqui só de abril. Se eu quiser ver só de agosto, eu vejo de agosto. Se eu quiser ver só de dezembro, eu vejo de dezembro. De julho. Se eu quiser ver do ano inteiro, eu vejo do ano inteiro. Então fica desse jeito. Então deixa eu fazer algumas configurações aqui visuais desse gráfico. Então vamos lá. A parte de segmentação aqui já está ok. O cabeçalho eu vou colocar no título, né? Eu vou colocar como período, análise, análise, deixa eu diminuir um pouco isso aqui, vou mudar para Arial 12, bordas, sem tela de fundo, e os valores também vou mudar aqui para Arial 12, a cor eu vou deixar azul, borda, ok, efeitos, vou tirar essa tela de fundo, e com o cabeçalho são os ícones que aparecem aqui, eu vou deixar. Acho que é isso. Só que percebam aqui também, pessoal, percebam que os meses aqui eles estão todos desorganizados, né? Abril, agosto, dezembro, mas a gente não quer assim, né? A gente quer que os meses fiquem todos organizados, né? De janeiro até dezembro. Então como que a gente faz? A gente vem aqui na nossa tabela, né, de calendário que a gente está usando, e como a gente está usando esse nome do mês, eu tenho que fazer a configuração por onde eu quero que ele seja ordenado, né? Então eu quero que ele seja ordenado pelo meu mês aqui. Então eu clico aqui em ferramentas de coluna, classificar por coluna, mês. E aí a gente volta lá no nosso visual e verifica que ele já deixou tudo organizadinho, certo? Beleza. E aqui, então, a gente já pode selecionar o ano, o período que a gente quer fazer as nossas análises. Por exemplo, eu quero ver como que foi o comportamento das vendas aqui em 2013, né? Então eu tive uma venda em março, em abril, maio, junho. Eu quero ver em 2014. De março, abril, maio, junho também de 2014 e aqui para 2015. Tá ok? Legal. Agora eu vou colocar um outro gráfico também, que ele é bastante utilizado, que é... Na verdade eu vou colocar um outro segmentador aqui. Não, vou colocar um outro gráfico mesmo. Vou colocar esse gráfico de pizza. Ele, também vou aplicar uma configuração. E aí o que eu vou colocar nele aqui? Eu quero descobrir aqui a minha venda, os valores aqui, preço de venda, e na minha legenda, o que eu quero saber? Quais foram as formas de pagamento que aconteceram. Legal. Então, pessoal, a dica também, quando a gente for criar gráfico de pizza, tentem utilizar uma base de dados onde você consegue identificar no máximo 4 ou 5 rótulos
que apareçam ali nesse gráfico de pizza, senão ele fica muito poluído, fica com muita informação e aí acaba que a gente não consegue ver, né, o que a gente realmente precisaria, o que realmente precisaria de enxergar, né? Então aqui também a gente consegue fazer algumas outras configurações dele. A nossa legenda, essa legenda aqui eu gosto de deixar ela centralizada. A gente deixa aqui ela centralizada, mas eu não gosto de deixar o título. Essas fatias aqui são as cores. Vou mudar um pouco as cores aqui. Deixar um azul, deixar um roxo e deixar um... Rótulos de detalhe são os valores, né? Então, as posições, eu vou deixar aqui na posição externa mesmo. E aqui o conteúdo, né? O valor dos dados e o percentual do total. Então, aqui ele já está me falando que no dinheiro foram vendidos reais, né? E é 36%, 36,72% do total. Na parte de débito foi R$50 e 1,54 do total. E no crédito, 1.673, que representa 61,44 do total. Vamos melhorar um pouco essa parte visual aqui, os rótulos de detalhe, valores, vamos mudar aqui e vamos aumentar essa unidade aqui também não está muito boa, né? Não está muito legal, então eu quero mudar isso e também é possível mudar nos nossos gráficos, né? Se a gente vir aqui em todos os gráficos aqui, eles têm essa opção também de exibir unidade. Então, se eu não quiser deixar com nenhuma unidade, ele vai mostrar o valor bruto total, sem fazer nenhuma conversão. Então eu quero deixar assim. E aqui na parte... Deixa eu um pouco mais... Títulos... formas de pagar. Formas... Pagamento. Arial 14, vou centralizar aqui também. Fatias aqui, ó. Beleza, e aqui agora eu quero ver também quero ter esse mesmo visual aqui. Deixa eu colocar esse cara um pouco mais para cima. E agora eu vou colocar um visual aqui também de gráfico, desse mesmo gráfico, mas eu quero ver o comportamento dele mensal dividido pelas formas de pagamento. Então aqui eu vou colocar esse gráfico aqui, posso dar um Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui também diminui um pouco. E esse gráfico eu vou modificar. Então eu posso simplesmente chegar nele, deixa eu ajustar esse tamanho, e agora selecionar o gráfico que eu quero aqui, ó. Aí, legal. Aqui ele já mudou para o gráfico de linhas, tá certo? E agora eu quero incluir aqui uma segmentação para eu conseguir ver quais foram as formas de pagamento ao longo dos meses aqui também. Então, eu posso chegar aqui na minha legenda e incluir a forma de pagamento. Então tá aqui. Aqui ele está falando que em maio eu tive uma compra, em março, no débito. No crédito eu tive uma compra em abril e em maio, e em junho eu tive uma compra no dinheiro. Aí se a gente muda aqui a nossa segmentação, a gente consegue ver aqui também quando aconteceram as compras, né? Legal, né? Então, legal. E aqui agora eu posso também deixar todos, né? Todos selecionados aqui, todos os anos. E aqui eu posso colocar uma segmentação também. Pode ser o seguinte, código de vendedor. Eu quero saber qual vendedor, eu quero fazer uma análise do vendedor. Aqui eu dei um código do vendedor, mas depois a gente pode associar esse código do vendedor ao vendedor de fato para ficar mais fácil de analisar, né? Mas são opções que a gente pode incluir na nossa segmentação. Então eu vou tirar esse cara e vou colocar código de vendedor aqui. Tá aqui também o nosso título. Opa. Cadê?
Como é que foi o desempenho do vendedor 1? Aí em 2014 que ele fez uma venda de R$ 20 em março, um em abril, um em junho. Ah, ok, mas eu quero ver do ano como um todo. Aí eu posso vir aqui e selecionar para dar o drill down aqui e fazer aquela minha análise por ano, né? Aí o vendedor 2, como é que foi? Ah, ok, beleza. E a vendedor 1 vendeu R$ 2.500, e meu vendedor 2? Aí vendeu R$ 223. Então, pessoal, acho que deu para ter mais ou menos uma ideia aí como que a gente cria os gráficos, como que a gente alimenta, como que a gente edita, como que a gente muda ali as cores, né? Foi mais uma apresentação mesmo, assim, de como que essas coisas, essas configurações funcionam dentro do Power BI, tá? Mas mais para frente a gente vai vir com vídeos um pouco mais elaborados de algumas outras configurações mais legais. Mas espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostou, já não esquece de deixar o seu like, também de se inscrever. Ficou alguma dúvida, já manda uma mensagem aí nos comentários que eu consigo te responder. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link do meu LinkedIn, né? E pode ficar à vontade em entrar em contato comigo para a gente trocar uma ideia lá. Beleza? Então, pessoal, agradeço mais uma vez. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.